Que alegria ter você aqui mais uma vez, Santo e Santa de Deus. Antes da gente começar, eu quero fazer um convite muito simples. Por alguns minutinhos, deixe de lado as suas preocupações, as notícias, os compromissos e tudo aquilo que tem ocupado a sua mente. Respire profundamente, acalme o seu coração e permita que Deus fale com você através desta reflexão que colocarei aqui hoje para você. Hoje nós vamos conhecer a história, mais um pouquinho, de um homem extraordinário, um homem que não buscou fama, que não buscou riqueza, que não buscou reconhecimento. Sua missão era apenas uma: preparar o caminho para Jesus. A gente está falando essa semana de São João Batista. E talvez, ao conhecer melhor a história dele, você descubra algo muito importante sobre a sua própria missão aqui nesse mundo. A nossa missão. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, abra os nossos corações, os nossos ouvidos para a tua palavra. Que a exemplo de São Batista desperte em nós uma fé mais firme, mais corajosa e mais verdadeira, afastando de nós toda distração, acalmando o nosso coração e fazendo com que esta mensagem produza frutos em nossas vidas. Amém. A história de São João Batista, o São João Batista não surgiu por acaso. A sua chegada já fazia parte dos planos de Deus. Muito antes de nascer, sua missão já havia sido anunciada. Seus pais, Zacarias e Isabel, eram pessoas justas diante de Deus. Não é à toa que Deus permitiu a gravidez de Isabel. Agora eles carregavam uma dor profunda, que eles não conseguiam ter filhos. Já eram idosos. Humanamente a gente sabe que isso seria impossível. Mas aquilo que é impossível para os homens, nós sabemos que não é impossível para Deus. Foi então que o anjo apareceu a Zacarias anunciando que Isabel teria um filho. E aquele menino teria uma missão especial: preparar o povo para a chegada do Senhor. Que responsabilidade! João nasceu cercado pela graça de Deus, mas a sua vida seria muito diferente do que as pessoas imaginavam. Uma vida de simplicidade. Enquanto muitos buscavam conforto, João escolheu a simplicidade. A Bíblia nos conta que ele vivia no deserto. Vestia aquelas roupas simples. Alimentava-se de maneira humilde. Sua vida não estava centrada nas coisas materiais. Muito pelo contrário. Seu coração estava voltado para Deus. E isso nos faz refletir. Vivemos em uma época onde muitas pessoas acreditam que a felicidade está em possuir mais. Mais dinheiro, mais seguidores, mais reconhecimento, mais bens. Mas João Batista nos mostra outra realidade. A verdadeira riqueza é a gente ter Deus no coração da gente. Porque quando Deus ocupa o centro da nossa vida, tudo encontra seu lugar. Tudo. A missão de preparar os nossos caminhos, a de João Batista era preparar o caminho para Jesus, que é a nossa missão, de preparar Jesus para a nossa vida, para o nosso caminho. João, ele ia anunciando a todos: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Ele chegava nas pessoas e ele queria a mudança de vida.
Ele chamava as pessoas ao arrependimento. Ele queria que as pessoas transformassem os seus corações. E essa mensagem, ela continua extremamente atual para nós. Porque muitas vezes queremos que Deus transforme nossa vida sem transformar o nosso coração. Nós queremos bênçãos, nós queremos milagres, nós queremos respostas, mas nem sempre estamos dispostos a mudar. Às vezes a própria vida nos tira desse foco. E João Batista, ele nos ensina que preparar o caminho para Deus significa a gente abrir um espaço para Ele entrar dentro de nós. A gente abandonar aquilo que nos afasta do Senhor. Significa permitir que Deus trabalhe no nosso interior. Essa é a mensagem que a gente tira de São João Batista. Uma coragem também de São João Batista ele não tinha medo de falar a verdade. Mesmo quando ele sabia que isso ia trazer problemas. Mesmo quando custava até a própria segurança dele. Mas ele denunciava as injustiças. Ele chamava o pecado pelo nome. Ele não negociava a verdade para agradar a ninguém. E talvez essa seja uma das características mais bonitas da vida de São João Batista. Ele amava mais a verdade do que a aprovação das pessoas. Ele não queria isso, ele queria a verdade. E hoje existe uma enorme pressão para que todos pensem igual, para que a gente se adapte, para que todos evitem desagradar alguém. Mas João Batista, ele nos ensina que a fidelidade a Deus exige coragem. Nem sempre será fácil, a gente sabe disso. Nem sempre será confortável, será a gente manter aquela frequência na fidelidade. Mas vale a pena a gente permanecer fiel. Porque a gente sabe, sem Jesus, a gente não tem nada nessa vida. Um dos momentos mais emocionantes da história de São João Batista acontece quando ele vê Jesus se aproximando. Quando ele olha, ele declara: "Eis o Cordeiro de Deus". Olha que coisa mais linda. João, ele reconheceu imediatamente quem era Jesus. E algo muito bonito acontece. Ele não tenta chamar a atenção para si. Apesar das pessoas voltarem a atenção para São João Batista, mas ele não queria. Ele não queria competir. Ele não queria ocupar o lugar que ele sabia que pertencia a Jesus. Pelo contrário, ele diz: é necessário que ele cresça para que eu diminua. Olha essa frase como que é poderosa, como que ali retrata toda a humildade de São João Batista. Porque o ego da gente deseja aparecer, deseja reconhecimento, deseja que a gente esteja em destaque. Mas João compreendeu que sua missão não era apontar para ele mesmo, era apontar para Cristo. Era essa a missão dele e ele entendia isso muito bem, através das atitudes, das falas dele. Então a nossa reflexão para a nossa vida, talvez hoje Deus esteja nos fazendo uma pergunta, uma perguntinha simples. O que precisa ser preparado aqui dentro do nosso coração? Quais os caminhos que eu preciso estar conectado para Jesus? O que eu preciso tirar de dentro de mim? Uma mágoa, um medo, a minha fé enfraquecida? O que eu preciso? Talvez eu precise me afastar de algumas coisas para me aproximar de Deus. João Batista, ele continua nos convidando à conversão. Ele continua nos chamando para um reencontro com o Senhor. Porque ninguém encontra verdadeiramente Jesus sem antes abrir o coração. Se a gente não consegue dar abertura para receber, como que nós vamos colher
Agora eu convido você a fechar os seus olhos por alguns segundos só. Respire profundamente, permaneça em silêncio se você puder e pergunte a si mesmo: que caminho dentro de mim eu preciso preparar para Jesus entrar? Como eu vou preparar o meu caminho? O que Deus está pedindo para eu mudar? O que eu preciso entregar para o Senhor? O que eu preciso fazer para eu estar diante de Deus? É isso. Vamos para a nossa oração final de hoje, pedir ao nosso Senhor Jesus que São João Batista seja um verdadeiro testemunho para todos nós. Obrigada por você estar aqui, obrigada, Senhor Jesus, por São João Batista nos ensinar a abrir os nossos caminhos, que ele prepare o nosso coração, que também São João Batista consiga nos ajudar a remover tantas coisas do nosso caminho, do nosso coração, que ele nos ensine a viver com humildade, com verdade, que ele nos ensine a colocar Deus acima de tudo na vida da gente, que a gente tenha a coragem de São João Batista, a fé, que a nossa fé seja cada dia mais fortalecida assim, através dos exemplos de São João Batista e o amor de João Batista pela presença de Deus que nos fortaleça, que a gente possa todo dia e que a gente renove e peça a Deus que conduza a nossa vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva. Hoje nós vamos escrever assim nos comentários: Senhor, prepara o meu coração. Senhor, prepara o meu coração. E compartilhe este devocional com alguém que você saiba, que precise, que vá gostar e precise se aproximar mais de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua família, sua casa, seus amigos, seus caminhos. Nos encontramos no próximo devocional. Fique com Deus e tenha um dia iluminado. TV Santo de Deus, vivendo Deus hoje e sempre.